Fala, meu povo, vamos nessa. Aqui mais uma atividade como artista da dança. Tá sendo um grande desafio, na verdade, né? Até porque não é fácil falar para uma câmera. E para mim, então, que só sei falar dançando, fica mais difícil ainda. Vou deixar vocês bastante nervosos com a minha péssima dicção. Tá colocando como risco, como desafio. Porque se não tem risco, se não tem desafio, a gente não tem criação. Eu penso, logo vivo. Eu vivo, logo durmo. Eu durmo, logo sonho. Eu sonho, logo acordo. Acordo, logo penso. Eu penso, logo vivo. Viver é risco preciso. Verbo transitivo estranho. Então, meu nome é Anderson Rodrigo. Eu sou coreógrafo, iluminador, gestor e produtor em dança. Pense aí, um caminhão de problemas. O assunto da fala da dança de hoje são os criadores em dança, na verdade, né? O coreógrafo. O ser coreógrafo, né? A profissão, ela tá para além da condição de criar, organizar, elaborar uma coreografia, enfim. Na verdade, o coreógrafo, ele é um ser visionário, por muitas vezes, pensando além. De certa forma, o coreógrafo, ele tá atento a tudo, se relacionando com todos e buscando sempre a aproximação, sempre aprender mais com todos os segmentos, com todas as áreas, seja relacionada com a arte, com a dança ou não. Então, ele busca todos esses artifícios para que sua bagagem seja maior, né? Vamos dizer assim, o seu arcabouço, parafraseando Luana Fulô. Então, a profissão, exercício, a condição de coreógrafo, né? Ela não está naquela relação de um lugar a se chegar, né? Por muitas vezes a gente vê muitas afirmações de que mas não vai chegar a lugar nenhum. Aí, tipo, querida, na verdade o exercício do coreógrafo, na verdade o exercício do artista de um modo geral, não há um lugar a se chegar, não há um pódio onde a gente chega, não, cheguei aqui, tá bom, tá ótimo, conquistei, que massa, minha medalha, meus tronos, meus troféus, seja lá o que for. Não há lugar onde se chegar. Então é um exercício sinuoso e cíclico, né? É um exercício que se repete, é circular. Claro que a gente sempre passa pelos mesmos lugares, mas cada vez, claro que passa pelos mesmos lugares, os olhares são diferentes, o olhar é diferente, as atenções são outras, a atenção também é outra. E não há um limite ou não há uma balança onde se possa medir vamos dizer assim, a qualidade na criação, né? Tipo assim, isso aqui é bom para criar, isso aqui é ruim. Toda e qualquer questão é assunto, toda e qualquer condição é assunto para criar. E o público tá interessado de que forma você leva isso para cena e não se você vai escolher A ou B ou C. Parafraseando Lia Robato agora, né? Que ela aborda muito isso. E dentro de tudo isso aí, dessas possibilidades, vamos dizer assim, ou dessas escolhas que a gente faz, desse plano, vamos dizer assim, um plano que a gente organiza para criar, vai fazendo o nosso mapa, né? Vai criando nossas aproximações, nossos distanciamentos das questões das escolhas, da relação para criar. E na maioria das vezes são escolhas mesmo, são escolhas e necessidade. Vamos dizer assim, o lado inventivo é como você vai organizar essas ideias, essa proposta e quais são os braços que você estabelece de conexões com outras áreas. Dentro dessa ideia, e você entendido de todas essas relações, de que dentro da sua criação existem outras áreas de competências, outras áreas que se relacionam com a dança, e aí você vai buscando seus parceiros e tentar pensar junto com você e chegar ao mais próximo assim, dos projetos, do que você idealiza, vamos dizer assim. Claro que a gente nunca vai ser, não é matemática, não é ciências exatas, nunca vai ser como você está idealizando, como você delira, como você imagina, porque não tem essa separação, né? A imaginação do delírio para o criador em dança, para o coreógrafo, ela se mistura o tempo todo, ela está o tempo todo em uma por dentro da outra. Assim, as ideias, enquanto um coreógrafo está idealizando alguma coisa ou propondo, ou tem a necessidade de falar sobre algo, na verdade as ideias elas não vêm separadas, né? Ela vem sempre com um conjunto de impactos e efeitos. E para isso é preciso a gente termos habilidades com outras áreas que se relacionam com a dança ou não, para que a gente tenha melhor bagagem e consiga juntar, ele consiga agregar argumentos que reforcem ideias
diante das nossas escolhas ou necessidade de falar, de criar algo, né? De colocar algo em pauta, de colocar algo para ser estudado, para ser questionado, por exemplo, ou colocar algo para gerar dúvidas no espectador, enquanto nossas escolhas enquanto criador. Dentro dessa relação desse percurso sinuoso e cíclico, né, e repetitivo, se a gente se repete sempre, tem um TIPA, né, o tempo, intensidade, percurso e observação. Então, tem essa relação do tempo, porque tudo está relacionado com o tempo, a gente vai estar um pouco preso à necessidade desse tempo e espaço, que eu estou falando nessa relação de tempo e espaço. Dentro dessa relação de tempo tem a intensidade e o percurso. Qual é a intensidade e o percurso? Qual vai ser a intensidade dentro da proposta de percurso? Seja essa relação de estímulo ou não com os intérpretes, com o coreógrafo, vamos dizer assim, com o corpo disponível para essa criação, né? E a observação. Essa relação de observação é a relação do laboratório mesmo. Quando você está dentro dessa relação do tempo, intensidade, percurso e observação desse tipo, você está atento a esse olhar para fazer as escolhas ou está, de um certo modo, organizando as ideias, o que está surgindo dentro da proposta, dentro das propostas de laboratório, dentro das propostas de estímulo que você está dando para o corpo, a resposta do que os corpos e esses bailarinos estão te dando, o intérprete, o corpo disponível lá, pois as habilidades e a dificuldade do corpo, ela está no mesmo lugar como possibilidade de criação. E não há uma relação onde esse vai me dar trabalho, aquele vai me dar facilidade. Não, os dois vão ser necessários termos trabalho, até porque quanto mais se tem trabalho, a gente olha para uma relação, olha para uma situação, ou para uma habilidade, ou para uma dificuldade de uma pessoa disponível para dançar, ou de uma pessoa disponível para uma criação em dança, como conteúdo para se pensar alguma proposta ou apresentar um espetáculo, mais a gente consegue nos aprofundar dentro do tema, mais a gente consegue ter, vamos dizer assim, ter argumentos para apresentar ideias, para tirar as ideias do papel, na verdade. Vamos expressar dessa forma. E até porque, assim, essa é a condição do coreógrafo. O coreógrafo, ele não vê, vamos supor, uma cadeira como cadeira, uma mesa como objeto. Ele vê uma mesa ou uma cadeira como possibilidade de criação. Uma relação com a pessoa, ou a relação, o entendimento da relação como respeito. Não é que ele não tem escrúpulos, vamos dizer assim, mas o entendimento de relação de respeito, de pensamento, de avanço, ele vê sempre como uma condição de criação, como uma possibilidade. A condição da criação é um caminhar juntos com o coreógrafo, o coreógrafo com o bailarino, com o espaço, a relação, a sua história, as histórias que vão ser contadas ou não, ou que vão ser criadas, e é um caminhar junto. E para isso o corpo também ele precisa de tempo até para poder se apropriar das propostas, do que está sendo estimulado. Não há mágica dentro disso aí também, gente. Na verdade, não estou dizendo que é uma condição, que se toma uma pílula e tudo isso acontece. Não, tudo isso é através do treinamento mesmo. Então existe um treinamento para isso, são ensaios, então você tem que ensaiar, tem que alongar, tem que pensar, repensar, refazer várias vezes, está disposto aos laboratórios, seja na condição. Não existe uma caixa para isso, não existe uma bula que vai dizer como tem que ser o laboratório, como tem que ser. Muitas vezes é pesquisa de movimento, por muitas vezes também são estímulos, por muitas vezes se mistura uma coisa com a outra, mas tem esse tempo na verdade da vivência, né? Tem esse tempo que o corpo precisa dessa vivência, existe esse tempo para que o corpo se aproprie, para que ele se perca dentro dessa relação, se confunda de fato, e dentro desse percurso de confusão, por muitas vezes sem foco, ele vai encontrando, vamos dizer assim, possibilidades de organizar as propostas dentro de uma alta organização do próprio corpo. Claro que nada ali está sendo, vamos dizer assim, não é uma condição leviana, né? Vamos dizer que estão sendo leviano. Claro que não, entendeu? Mas existe todo um porquê dessa, vamos dizer assim, dessa ciência, na verdade, né?
é uma ciência, dessa ciência. E o corpo ele vai encontrando sua condição, ele vai encontrando formas e habilidades para lidar com o que está sendo pedido, com o que está sendo provocado, com o que está sendo, colocado como desafio para ele, né? Talvez o resumo é um entendimento de técnica. O corpo, como ele vai desenvolver habilidades para lidar com o que está colocando como risco, como desafio. Porque se não tem risco, se não tem desafio, a gente não tem criação. O fogo queima sem saber o nome, sem saber pra onde